dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Se na sua casa você puder, não se esqueça de orar por ele, para que o Senhor possa abençoar a vida do nosso irmão. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Do versículo 3 ao versículo 14. Mateus 24, do 3 ao 14. A palavra do Senhor diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Repita comigo: mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós te louvamos, Jesus, por tua palavra. Nós queremos pedir ao Senhor graça e entendimento para que nós possamos falar sobre um assunto tão complexo, tão difícil, mas que o Senhor possa nos fazer sair deste local entendidos daquilo que o Senhor quer fazer conosco, em nome de Jesus. Amém. Só virar esse negócio aqui. Nós estamos na série Jesus, e como eu disse na semana passada, talvez eu dividiria em 2 pontos sobre a vinda de Jesus, porque é algo muito complexo. E eu resolvi dividir em 2 pontos para que eu não pudesse falar muito assunto e não ficasse muito complexo para o entendimento dos irmãos. Tenho falado muito rápido ultimamente, tenho falado com a minha esposa que, talvez porque minha cabeça está pensando muita coisa ao mesmo tempo para executar, a minha fala está indo na mesma velocidade dos meus pensamentos. Então, às vezes eu estou falando um pouco mais rápido do que o normal. Então, para eu não dificultar o entendimento de vocês, eu dividi em 2 ou 3 partes. Nós vamos descobrir se vai ser 3 partes na semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre os sinais e, se Deus assim permitir, semana que vem nós vamos falar sobre como será a volta de Jesus. E é certo que nós estamos vendo nessa série muitas coisas sobre o que aconteceu com o nosso Senhor, como ele nasceu, como foi o seu ministério, como foi a sua prisão, a sua morte, a sua ressurreição e os seus 40 dias aqui nessa terra após a sua ressurreição. Mas antes de subir aos céus, no livro de Atos, no capítulo 1, tem algo muito importante, que foi o que nós lemos na semana passada, e eu quero frisar novamente essa semana. Atos capítulo 1, versículo 10, diz assim: e estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco
se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus, do modo de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram. Ou seja, da mesma forma que Jesus subiu, ele voltará aos céus como ele havia prometido. Então, o que nós queremos ver e o que nós queremos estudar nessa semana e na próxima é como acontecerá e quais são os sinais de que o nosso Senhor está voltando. É o que nós vamos ver basicamente. Eu não vou trazer algo muito teológico para complicar a sua mente. Eu quero trazer o mais fácil possível. Mas para isso eu preciso que você preste muita atenção. Sabemos que é final de campeonato, então talvez aconteça alguns foguetes, mas eu preciso que você preste atenção em mim para que eu possa conseguir prestar atenção naquilo que eu estou dizendo também. Amém, irmãos? Algo importante tem que ser dito antes do início da mensagem, que é uma palavra que sempre, quando para dizer que Jesus está voltando, ou sobre a volta de Jesus, essa palavra é usada, que é a palavra parousia. A palavra parousia no grego sempre é usada interligada à vinda de Jesus. E essa palavra parousia significa a chegada oficial do rei. A televisão aí embaixo está mais alta que minha voz aqui em cima. A palavra parousia sempre é interligada à chegada oficial de um rei. Ou seja, no livro de Mateus 24, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19, em 1 Tessalonicenses capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23, e em vários outros textos, quando vai se falar sobre a volta de Jesus, é usada a palavra parousia. E o que é essa palavra parousia? O que essa palavra quer dizer? Essa palavra é um termo técnico, oficial, e ela quer dizer, basicamente, quando um imperador ou quando um rei ia visitar uma cidade, esse rei iria fazer uma parousia sobre essa cidade. E como acontecia essa parousia? Primeiro, a cidade era notificada com antecedência. A cidade recebia uma carta ou um mensageiro com antecedência, dizendo: se preparem porque o rei de vocês está vindo. Após isso, os cidadãos daquela cidade saíam ao encontro daquele rei fora dos muros. Terceiro, o rei era escoltado de volta à cidade em procissão em procissão gloriosa. Ou seja, chegava-se o anúncio, as pessoas saíam para receber o rei, eles chegavam até o rei e traziam o rei para dentro da cidade de forma gloriosa. E quando esse rei chegava dentro da cidade, havia festa e celebração. A palavra parousia significava isso. Jesus utilizou de uma palavra, Paulo utilizou de uma palavra que era cultura do povo para dizer como seria a volta dele. Ele seria anunciado. Logo após isso, quando acontecesse a parousia, as pessoas iriam ao encontro dele e depois voltariam para a cidade em festa. Ele era esperado, anunciado e celebrado. Assim seria o retorno do nosso Senhor. Assim vai ser o retorno glorioso do nosso Senhor. Nós vamos falar um pouco mais disso na semana que vem, porque algumas pessoas tendem a entender, e alguns pensamentos também tendem a entender, que Jesus virá de uma forma secreta, mas todos os textos bíblicos nos afirmam que Jesus virá de uma forma gloriosa. Mas hoje nós não queremos saber como será de fato a volta, mas nós queremos saber quais são os sinais da volta de Jesus. Repita comigo: os sinais da volta de Jesus. Algo importante que você precisa entender. Primeiro, ninguém, absolutamente ninguém, sabe ou pode afirmar quando será a volta de Jesus. Ninguém sabe e ninguém pode afirmar isso. Quem faz isso é insensato, ou tentar fazer isso é insensatez. Porém, mesmo sendo uma insensatez, algumas pessoas já tentaram fazer isso. Por exemplo, William Miller, em 1844, esse homem era um pregador batista.
que ele estudou as profecias de Daniel e ele chegou à conclusão que Jesus voltaria entre os anos de 1843 e 1844, aproximadamente no dia 21 de março de 1843, mas como falhou essa teoria dele, ele falou que agora Jesus voltaria no dia 21 de março de 1844. E os seus seguidores acreditaram que Jesus voltaria no dia 21 de março de 1844. Mas Jesus não voltou. Aí eles marcaram uma nova data, 28 de outubro de 1844. As pessoas venderam os bens, venderam casas, venderam aquilo que tinham, venderam móveis, venderam aquilo que tinham em casa, pediram demissões de seus empregos. E sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não voltou, e aquele dia ficou conhecido como o grande desapontamento, e essa teoria, e esse homem era esposo de Ellen White, que é nada mais, nada menos que a fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Outro homem que também quis apontar a data da volta de Jesus foi Charles Russell, em 1914. Quem é Charles Russell? O fundador do movimento As Testemunhas de Jeová. Em 1914, ele disse que Jesus voltaria de forma visível e voltaria a governar o mundo como ele promete na Bíblia Sagrada. Mas sabe o que aconteceu em 1914? Nada. As coisas continuaram como foram e as pessoas se desapontaram mais uma vez porque não foi a data que Jesus voltou. Também no ano 2000, quem é mais velho aí, quem nasceu antes de 1900 e alguma coisa, né? Como os meninos da mídia fizeram hora com a cara de vocês. Você lembra que em 2000 foi uma febre de pessoas dizendo que seria o fim do mundo. Pessoas venderam coisas, pessoas fizeram sátiras, dizendo que seria o fim do mundo. No ano de 2000 aconteceu de uma forma devastadora. As pessoas disseram, será a volta de Jesus no ano de 2000. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque ninguém pode dizer qual é o dia da volta de Jesus. E sabe por quê? Jesus afirma isso no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, 36, ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha o que o próprio Jesus disse. Sabe sobre o dia da volta? Ninguém sabe. É certo que Jesus vai voltar, mas ninguém sabe o dia da volta de Jesus. O que eu creio, hoje, após a sua subida, Jesus sabe do dia da sua volta. Mas ainda é certo que nem os anjos sabem da volta de Jesus. Que dirá nós, que somos meros homens e mulheres pecadoras. O que nos ensina que não cabe a nós sabermos nem o dia, nem a hora de que Jesus irá voltar. Cabe a nós sabermos que, primeira coisa, Jesus irá voltar. Segunda coisa, haverá sinais de que Jesus irá voltar. Primeira coisa, Jesus vai voltar e isso é certo. A segunda coisa, quais são esses sinais de que Jesus irá voltar? E por isso eu escolhi o capítulo de Mateus 24, para que nós possamos falar como será, quais serão os sinais da volta de Jesus. E esse texto que Jesus diz, o próprio Jesus diz, e vai explicar como aconteceria, como diz no versículo 3 e 4 aí, de Mateus 24. Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos sabiam que Jesus iria voltar. Os discípulos sabiam que Jesus, como ele havia dito, ele iria voltar. Porém, eles queriam saber como seria essa vinda. E nada melhor do que o próprio mestre explicando: Jesus, eu voltarei dessa forma. Ou, os sinais da minha vinda serão esses. Então nós não precisamos ficar procurando de forma espaçada. Nós não precisamos ficar ouvindo profetas de forma espaçada para sabermos como Jesus virá ou quais os sinais da vinda de Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus diz quais serão os sinais da vinda dele. Está comigo, irmão?
Olha só, a primeira coisa que Jesus diz é que muitos virão dizendo que são ele. Versículos 4 e 5 diz assim: Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal da volta de Jesus é que muitas pessoas virão dizendo ser ele. O primeiro sinal de que Jesus está voltando é que muitas pessoas vão dizer que é ele para tentar enganar o povo de Deus. Olha só, isso não é de hoje. Desde o princípio, existem pessoas dizendo ser o Cristo. Desde o princípio, existem pessoas dizendo, eu sou o Cristo. Hoje nós temos no Brasil, ele está um pouco sumido da televisão em si, mas existia um homem no Brasil, nos anos 2000, chamado Henri Cristo, que era um psicopata que tinha um sítio alugado, onde ele colocava um tanto de gente, ia nos programas de televisão para falar que ele era o Cristo. Então ele ia em vários programas de televisão afirmando ser o Cristo. Aí você pode dizer, é loucura, porque você vê o cara, ele anda de bicicletinha para cima e para baixo, tem um sítio com um tanto de mulher vestida com roupa colorida, joga sinuca, é uma bagunça. Mas você pode pensar que é bagunça, mas muitas pessoas creem que ele é o Cristo. Tanto é que estão lá com ele nesse momento. Mas não só o Henrique Cristo, mas muitas outras pessoas também já disseram ser o Cristo. Por exemplo, em 132 depois de Cristo, surgiu um homem chamado Simão Bar Kokhba. Ele foi proclamado Cristo por muitos judeus. Esse homem foi proclamado Cristo por muitos judeus. E só após uma derrota ferrenha por Roma, ele abandonou a sua reivindicação messiânica, dizendo, não, eu não sou mais o Cristo, porque perdeu a sua luta para Roma. Houve outro homem também, em 1665, chamado Zevi, que ele também declarou ser o prometido, declarou ser o Messias. Esse homem também conquistou muitos seguidores judaicos. Mas quando ele foi preso, ele se converteu ao islamismo. E aí, quando ele se converte ao islamismo, os seus seguidores ficam desorientados, dizendo, mas ele não dizia que é o Cristo? Por que esse homem agora está dizendo que ele é islâmico? Também, no século XIX, houve um homem chamado Hong Xiuquan, que afirmava ser o irmão de Jesus. E esse homem também dizia que era o irmão de Jesus e veio para complementar aquilo que Jesus não tinha feito. Outras várias pessoas fizeram isso. Mas o que essas pessoas tinham como objetivo? Essas pessoas tinham como objetivo confundir aqueles que criam no Senhor Jesus. Várias pessoas estão pelo mundo dizendo, eu sou o Cristo. Várias pessoas estão pelo mundo dizendo, eu sou o enviado de Jesus. E não só dizendo que são enviados de Jesus, mas pregando uma mentira, dizendo que é em nome de Jesus e enganando as pessoas. Mas Jesus avisou sobre isso, dizendo, antes de eu voltar, pessoas dirão que sou eu. Pessoas falarão em meu nome. Pessoas dirão que sou eu que estou mandando. Pessoas dirão que sou eu que estou fazendo, mas não sou eu. O primeiro sinal da volta de Jesus talvez desmascara metade dos charlatões, ou mais da metade dos charlatões que estão por aí dizendo que são o Cristo, ou que estão dizendo que Cristo tem uma mensagem que só eles têm. Desconfie. Essa primeira regra para sabermos se o lugar, se a igreja é uma seita ou não. Qual é a primeira regra? Se a igreja diz que só por ela vem a salvação. Se a igreja diz que só o pastor delas salva. Se a igreja diz que só o pastor delas ora e cura. E tem muitas igrejas por aí dizendo que só elas contêm a graça. Essas igrejas foram alertadas pelo nosso Senhor, que são um sinal de que Jesus está voltando. Está comigo, irmão? A outra coisa que Jesus fala no versículo 6 é que virão guerras e rumores de guerra. Olha só o que diz o versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem,
porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus diz, não só falsos cristos, não só falsos profetas, mas guerras e rumores de guerras. Mas preste atenção, no contexto judaico, irmão, guerra era coisa natural. Eles viviam em guerra. Quando Jesus diz que haveria guerras e rumores de guerra, ele estava dizendo que iria aumentar o fluxo de guerra. As guerras que vocês conhecem, no contexto dele, ele dizendo, as guerras que vocês conhecem irão se aumentar, irão se multiplicar. As guerras serão muitas, mas não se assustem. As guerras que vocês veem, elas não são nem perto do que irá acontecer, mas não se assustem. E é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, o quê? Muitas guerras e muitos rumores de guerra. E talvez nós estamos assustados por causa dessa guerra. Talvez nós estamos assustados porque o tempo todo a iminência da guerra está nos cercando. Mas sabe o que Jesus diz aos seus discípulos? Não se preocupem, não se assustem, porque guerras e rumores de guerra são sinais de que eu estou voltando. Não quer dizer que é para hoje, não quer dizer que é para já, não quer dizer que é agora, mas são sinais visíveis de que Jesus não demora a voltar. Talvez algumas pessoas tenham a mania, né, quando começa a guerra, as pessoas têm a mania de dizer, você tá vendo os noticiários? Tá vendo as guerras acontecerem? Jesus está voltando. Mas o que Jesus diz é, não, as guerras e os rumores de guerra são sinais de que eu estou voltando, não é a minha volta. Guerras e rumores de guerra não quer dizer que os céus vai se abrir, o Senhor vai descer hoje. É o sinal de que Jesus está voltando. Mas olha só, Jesus fala mais algumas coisas no versículo 7. Olha o que ele diz. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos. Eu estou perdido aqui, peraí. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Só até aí. Nação contra nação e reino contra reino. A fala de Jesus é que o conflito entre as nações se aumentará. E talvez após a Segunda Guerra Mundial, os conflitos parecem ter diminuído. Após a Segunda Guerra Mundial, parece que os conflitos foram diminuindo. E talvez nós não temos muito acesso, porque os conflitos não são tão grandes. Mas não se assuste. Existem muitas guerras acontecendo hoje. Nações estão se levantando contra nações de uma forma alarmante nos dias de hoje. Por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, desde 2022. Nós esquecemos, porque brasileiro é bom de meme. O que nós fazemos é fazer meme. Então o pau está quebrando, tem gente morrendo o tempo todo, todo dia. Na Rússia contra a Ucrânia, nação contra nação, por causa de ego. Mas as nações estão uma contra a outra, reino contra reino. Por exemplo, Israel contra Hamas na faixa de Gaza, que é desde sempre. E a guerra não para. Outra guerra, que essa é nova, Israel e Estados Unidos versus Irã, que talvez é a mais noticiada nos últimos tempos. Também tem uma guerra que talvez não é falada, que é uma guerra civil no Sudão, desde 2023, que talvez nós nunca ouvimos falar. Outra guerra, o conflito no Sahel, na África. Outra guerra, o conflito no Congo, há muito tempo. Uma guerra também civil no Iêmen, há muitos anos, e nós não ouvimos falar. Também o conflito no Sudão do Sul, há muito tempo, e nós não ouvimos falar. Especialistas afirmam que existem hoje mais de 100 conflitos armados por todo o mundo. Parece que não, mas as guerras são muitas e espalhadas pelo mundo. Parece que não, mas existe muita guerra espalhada pelo mundo. E a pergunta que eu mais recebi na semana retrasada é: você acha que está para acontecer a Terceira Guerra Mundial? A pergunta que eu mais recebi semana passada por causa da guerra entre Estados Unidos e Irã. Por quê? As guerras, os conflitos, reino contra reino, estão se voltando. O ego dos homens estão se inflando. E agora eles querem combater para ver quem tem mais poder.
Mas isso não quer dizer que Jesus está voltando, é um sinal da volta de Jesus. Está comigo, irmão? No versículo 8 ele diz outros sinais. Versículo 8 ele diz: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Repita comigo: o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, fome e terremoto. Princípio das dores. Segundo a ONU, irmãos, hoje existem cerca de 673 milhões de pessoas passando fome no mundo. 633 milhões de pessoas passando fome no mundo. E cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas vivem num nível de segurança. O resumo disso é: 1 a cada 12 pessoas passam fome hoje no mundo. E eu não estou dizendo, irmãos, de pessoas que não têm o que comer, talvez 4 refeições no dia. Não estou dizendo de pessoas que comem 2 refeições no dia. Estou dizendo de pessoas que passam fome, que comeram hoje e não sabem que dia vão comer. Pessoas que comeram hoje e vão passar dias sem comer porque não tem alimentação. 1 a cada 12 pessoas no mundo hoje estão passando fome. Os terremotos se multiplicaram de uma forma assustadora. Hoje no mundo acontece um terremoto muito grande por ano. 10 terremotos grandes, de 10 a 20 terremotos grandes, cerca de 100 terremotos fortes e milhares ou milhões de terremotos pequenos. Todo ano acontecem terremotos no mundo, e terremotos pesados. Terremotos onde as pessoas perdem coisas, mas talvez nós não percebemos. Por quê? Porque não aparece para nós da forma que deveria aparecer. Talvez não aparece para nós, porque nós não pesquisamos da forma que deveríamos pesquisar. Aí Jesus diz mais, irmãos, que essas coisas são apenas o princípio das dores. O que Jesus está fazendo? Uma comparação com a mulher grávida. Uma mulher grávida, quando ela sente a luz, a contração, na verdade, quando ela está se contraindo para ganhar o menino, é essa contração que Jesus está comparando com essas coisas. Ele está dizendo: quando houverem guerras, quando houverem rumores de guerra, quando houver fome, quando houverem terremotos, não é o parto, são as dores de parto. É a contração do parto. Não quer dizer que vai acontecer, não quer dizer que aconteceu, quer dizer que está prestes a acontecer. Uma mulher pode sentir contração muito antes. Uma mulher pode sentir contração muito antes da gestação. E é isso que Jesus está dizendo. Quando acontecerem essas coisas, ainda é o princípio das dores. Quando começar a contrair, ainda não é o fim, mas é o princípio do fim. Você está comigo, irmão? Aí Jesus agora, ele começa a dizer aos seus discípulos, do 7 para cima, do versículo 7 para cima, Jesus está dizendo o que vai acontecer no mundo. Guerra, rumor de guerra, fome e terremoto. Mas agora, ele vai dizer o que vai acontecer com aqueles que o servem. Olha só o que ele diz no versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados. Eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Jesus até então estava dizendo para todo mundo. Agora ele está dizendo para os seus discípulos. Eu preciso que você preste atenção nisso. Ele está dizendo: o mundo sofrerá guerra, o mundo sofrerá fome, mas vocês serão perseguidos. Vocês serão maltratados. Vocês serão odiados porque mataram? Não. Porque roubaram? Não. Porque sequestraram? Não. Porque a presença de um discípulo do Senhor incomoda muito mais o mundo do que qualquer outra coisa. A presença de um discípulo incomoda muito mais o mundo do que qualquer outra coisa. Jesus está dizendo: vocês sofrerão. Vocês serão perseguidos. Porque vocês são luz. Me dá uma moral que eu estou finalizando aqui já, por favor.
Vocês são luz. Vocês serão perseguidos porque a luz de vocês vai ter que brilhar. E quando a luz de vocês brilharem, vocês serão perseguidos. Por quê, irmão? Presta atenção. É quando você está deitado no quarto. Não sei se aconteceu com você, mas você está deitado no quarto. E aí você acordou pela manhã. E talvez a sua esposa ou seu marido entra no quarto. E você ainda está meio sonolento. E alguém acende a luz de uma vez só. É terrível a sensação. Você tenta fechar o olho, você tenta colocar uma coberta, você tenta colocar um travesseiro pelo rosto, porque a luz é muito forte, porque você estava na escuridão. Essa é a comparação de um discípulo no mundo. Por que a luz é tão perseguida? Porque ela incomoda. Por que a luz é tão perseguida? Porque ela causa náuseas. Porque quem olha para a luz não consegue olhar para ela de frente, porque estava na escuridão. O que Jesus está dizendo é, porque vocês estão clareando, porque vocês estão indo na contramão do mundo, vocês serão perseguidos, odiados. Hoje ser cristão, irmão, é legal. Ser cristão é hype. As pessoas vão para a igreja, principalmente quando fazem alguma coisa errada, e aí normalmente elas vivem uma vida inteira avacalhada, mas no final elas falam, eu vou para a igreja no final de semana para resolver a demanda. Aí elas postam no culto, e eu, obviamente, não estou julgando salvação de ninguém, mas normalmente vivem uma vida totalmente torta, mas postam uma fotinha no domingo na igreja, normalmente numa igreja hypada também. Porque não tem incômodo, não tem confronto. Só tem você vai vencer. A sua vida vai ser transformada. A sua vida vai ser diferenciada, porque você vai ter uma nova vida. Porque não tem confronto. Aí essas pessoas vivem uma vida totalmente fora do contexto bíblico, mas você não pode confrontar. Porque quando você confronta, elas dizem, não, mas Jesus é amor. Jesus é amor. Jesus ama todo mundo. Por que você está falando do meu pecado? Por que você está confrontando o meu pecado? Jesus é amor. Porque hoje ser cristão é hype, mas houve um tempo que ser cristão custava a cabeça. Mas não é para te assustar, irmão. Haverá um tempo em que ser cristão custará a nossa cabeça. Eu estou dizendo no Ocidente, porque no Oriente todo dia acontece isso. Mas eu estou dizendo, prepare-se. A profecia de hoje talvez é essa, prepare-se, porque haverá um tempo em que professar uma fé e ir à igreja um domingo custará a nossa cabeça. Não estou dizendo do governo A ou do governo B, não, porque quando tiver que acontecer, qualquer governo que tiver lá vai liberar, porque vai ser legal. Eu nunca vi, hypado o evangelho hoje, mas eu nunca vi tantas pessoas falando mal de cristãos na minha vida, principalmente nas redes sociais. As pessoas perderam o medo, ou o respeito, talvez, não sei qual dos dois. Aí sabe o que elas fazem? Elas dizem abertamente, ninguém merece crente. Crente, esses dias para trás eu vi um anúncio de meme na internet, em que numa lanchonete, eles interpretando, aí chega, eles dizendo, eis que está na hora de fechar, e chega alguns crentes na lanchonete, aí o pessoal lá atrás brincando que não queria cozinhar, porque crente come muito, e as pessoas no comentário dizendo, até o CLT, os crentes estão incomodando. Incomodam todo mundo, não dão paz a ninguém. Aí tem uma frase para aqueles que creem no arrebatamento da igreja, dizendo, não, fiquem tranquilos que daqui a pouco a gente vai subir, porque não creem que seremos perseguidos antes disso. Mas deixa eu te dizer, chegará um momento em que a nossa cabeça na praça custará prêmio. Chegará um momento em que você sair da sua casa, vai ter que sair escondido com uma Bíblia na mão, se tiver a Bíblia liberada para nós. Igrejas submersas, igrejas no fundo de algum lugar, em banheiros, em casas escondidas, porque vai custar a cabeça, e não sou eu que estou dizendo, é o nosso Senhor que está dizendo. Seremos odiados. Olha só o que diz o versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
escandalizar, trair e odiar. E no original a palavra escandalizar é colocar armadilhas. Vão colocar armadilhas porque seremos traídos. E quando Jesus fala, a conotação que ele dá aqui, que não serão os de fora, não. Sabe essa galera que se diz cristão, mas vem para a igreja, mas não se converteu ainda? O que Jesus conota é, aqueles que não foram convertidos vão entregar vocês. A palavra trair é a mesma que ele usa em Mateus 26, versículo 15, quando diz que Judas o traiu. Uma traição, porque traição não vem de quem está longe, traição vem de quem está perto. No máximo, a pessoa que está longe te decepciona, traição não. Traição é de quem está do seu lado. Jesus está dizendo, aqueles que estão do seu lado vão te trair. Por quê? Porque eles vão te odiar. O ódio que Jesus está falando aqui é um ódio ativo. Eles vão nos odiar. E esse aumento da popularidade do cristianismo sem cruz pode ser um start daquelas pessoas que estão dentro da igreja, mas não fazem parte dela. Quando começar a acontecer, quando liberarem perseguição contra os cristãos, essas pessoas do cristianismo sem cruz vão cortar nossas cabeças. Um cristianismo light, aí as pessoas vão dizer, entregue que você recebe um prêmio. Toma para vocês. Entregue aquele que está fazendo parte da mesma igreja que você. É por isso o meu medo desse evangelho light demais, o evangelho coach, o evangelho que acaricia ao invés de ensinar. Não estou dizendo que o evangelho não conforta, porque conforta. Mas estou dizendo o evangelho que é só o light, que é só o fique tudo bem. Você não precisa parar de fazer e viver a forma que você está vivendo. Porque é um cristianismo sem cruz. E o cristianismo sem cruz gera um cristão sem Cristo. Geram pessoas querendo ir para o céu que Jesus não está lá. Geram pessoas querendo ir para o céu onde Jesus não está. As ruas de ouro estão. Os muros de pedras preciosas estão. A falta de dor e a falta de sofrimento estão. Mas Jesus não. Seremos perseguidos, odiados, traídos. Jesus continua dizendo no versículo 11, sobre os falsos profetas, ele diz assim, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Falsos profetas, falta de amor. Jesus diz, os falsos profetas vão se levantar. E preste atenção no que eu vou dizer. Falso profeta não é alguém que apenas erra a previsão, mas é aquele que fala mentiras em nome de Deus. Falso profeta não foi o cara que errou porque perdeu a rota, não. É o que fala mentira em nome de Deus. E eu anotei algumas características dos falsos profetas para que nós não possamos nos enganar. Olha só, a primeira característica de um falso profeta, ele fala em nome de Deus, sem ter sido enviado por Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 21 diz, não enviei esses profetas, contudo correram, não lhes falei, contudo profetizaram. Eles falam sem Deus ter mandado. Da onde, irmão? A igreja é cheia de pessoas, e aí o cara sai dizendo seu nome, seu bairro, é coisa de apresentador de telejornal. O Senhor está dizendo que você está com dor de cabeça, mas Ele está te curando. O Senhor está dizendo que você está passando por uma prova, mas Ele está te abençoando. Até eu acerto esse tipo de previsão. É para dar lucro, é para trazer as pessoas saem de casa dizendo, eu vou lá porque o profeta de Deus está no meu nome. Eles falam em nome de Deus sem que Deus tenha mandado. Segunda coisa que esses falsos profetas fazem, eles adaptam a mensagem só para agradar.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina e se voltarão às fábulas. 2 Timóteo também diz que eles serão comichão no ouvido. Eles não suportam o ensino da mensagem. Aí começa a contar o canto de fábula. Vamos ver a performance. Vamos ver o que dá para ser feito. Vamos ver como que dá para fazer. Vamos tirar o peso da mensagem. Vamos tirar o peso do pecado. Porque o pecado não atrai pessoas. Porque o pecado não é atrativo. Vamos tirar isso da mensagem. Vamos trabalhar mais com a experiência. Vamos trabalhar mais com o que a pessoa vai ganhar ao invés de perder. Mas no reino de Deus, irmão, você não entra ganhando nada. Na verdade, você entra perdendo aquilo que você já tinha. O reino de Deus não é ganho, é perda. Acariciam a mensagem dizendo, não, calma. Mas não. Isso é coisa de falso profeta. A terceira coisa que o falso profeta faz é, eles produzem frutos de divisão e não de edificação. O falso profeta, ele desune, mais do que une. Agora tem uma média na internet dos falsos profetas, que agora eles estão para revelar a traição dos outros, já viu? Aí chega com o microfone na mão dizendo, fulano de tal, Deus está dizendo que não sei quem é fulano de tal, e aquela bagunça toda. É uma média de... Eu estou trazendo mais confusão do que união. Brigam entre si. Rinha de profeta em live de internet. Que dividem a igreja. Presta atenção. Qual que é o problema disso? Que isso não gera bondade. Isso gera maldade e iniquidade. E é isso que Jesus diz no versículo 12. Ele diz... E por se multiplicar a maldade... O amor de muitos se esfriaria. Porque aumenta a maldade, o amor se esfria. E presta atenção, o amor que Jesus fala, não sei se você sabe, mas no grego existem algumas formas de amor. É como nós falamos amor de uma palavra só, mas, por exemplo, eu digo eu amo lasanha, não é a mesma forma que eu digo eu amo a minha mulher. Eu digo amor, mas para duas coisas diferentes. Mas no grego é a mesma coisa, mas tem palavras para isso. Eros, filéu e principalmente o ágape, que é o amor que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo o amor ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor incondicional, que é o amor que Jesus diz lá em João 35, que ele diz, os meus discípulos amam uns aos outros. Esse amor vai se esfriar. E Jesus não diz morrer, porque a morte é instantânea. O que é a morte? A pessoa às vezes está bem e cai e morre. Do nada. Talvez com saúde, bem, com os exames tudo em dia, cai e morre do nada. Jesus não diz morrer, Jesus diz esfriar. Repita comigo, esfriar. E por que ele não diz morrer, diz esfriar? Porque morrer é de uma hora para outra. Esfriar é um processo. E esse processo, às vezes, é imperceptível. Jesus está dizendo, esse amor vai se esfriando, vai vindo aos poucos. Esse amor não vai morrer de uma hora para outra, ele vai se esfriando aos poucos. Ele vai morrendo aos poucos. Por aumento da iniquidade, o amor se esfria. E a pergunta que fica é, como está o seu amor? Como está o seu amor? E no versículo 13 ele diz, com quem isso não vai acontecer? Olha só o que diz o versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E aqui não está dizendo sobre perder, porque eu sempre digo para vocês, não tem como perder algo que não fizemos nada para ganhar. Mas está dizendo que os de verdade, eles vão suportar, ainda que seja pesado demais. O que Jesus está dizendo é, aquele que ficar firme, não é aquele que, por acaso, se colocou debaixo de um jugo, mas ele está dizendo que aquele que sabe o peso, que tem perseverança,
que sabe que o evangelho é pesado, mas persevera, que sabe que servir a Jesus é pesado, mas persevera. Presta atenção no que eu vou dizer, irmão. O evangelho não é uma corrida de 100 metros. O evangelho é uma maratona. Portanto, não se empolgue com o começo. Eu não me empolgo com quem começa bem demais, não, irmão. Eu já lidei com muita gente que começou muito bem. É a famosa Coca-Cola de 3 litros, sabe? Você abre, aí só que quando você vai bebendo durante os dias, acabou o gás. Porque é muita estrutura para pouco gás. Não se importe tanto com pequenos começos, dizendo, fulano de tal começou ontem e já está voando. Não, não, não. O evangelho não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E uma maratona tem picos de elevação. Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Uma hora tá mais ou menos. É o ritmo. Quem corre aí sabe que tem um ritmo lá. Uma hora você tá devagar, outra hora você tá mais rápido. Uma hora você coloca um pouco mais de força, outra hora você diminui um pouco mais. O evangelho é a mesma coisa. Tem dia que você vai estar glorificando a Deus, chorando, escutando parabéns para você. De tão espiritual que você vai estar. Mas tem dia que o culto pode estar o melhor possível, que você vai estar mal para baixo. Mas o evangelho é isso. O evangelho é essa maratona. Tem uma trendzinha no TikTok hoje, que é a que mais me irrita. É duas, na verdade. A primeira, o trem lá do eu entreguei meu chamado. Aí é o pessoal colocando a fotinha na igreja, e não sei o quê, e uma música no final, eu entreguei meu chamado. Aí no final ela segurando um copo de cerveja, ou ela em algum lugar com a roupa curta, enfim. Aí a outra é a mesma música, eu entreguei meu chamado, que eu não sei que raio de música é essa, mas é um textinho de WhatsApp mandando para o líder, ou para o pastor dizendo, eu não aguento mais essa vida. Alguns o pastor nem responde que seria eu. Ai, tá muito pesada a minha vida. Aí você clica no perfil, 12 anos de idade. Você pode estar fraco, pode falar, eu não estou conseguindo ir para a igreja, tudo bem, mas agora postar em uma rede social que você está fraco, que não está aguentando, aí o pessoal comentar, mas que resposta fria. Que resposta fria o quê? Quando você abandona, você não está abandonando o pastor. Quando você diz que enterrou um chamado, não foi o pastor que te chamou. O que eles não entendem é isso, o chamado não é do pastor. O chamado tem dono, e o dono um dia cobra esse chamado. É constância. Aquele que permanecer firme, mesmo que doa, mesmo que seja pesado, mesmo que o fardo seja pesado, mesmo que todo dia você tenha que acordar e dizer, Deus, eu não estou aguentando mais. É esse que Deus está dizendo, eu te salvei, eu te chamei, portanto, suporte. Você não se salva, mas você foi salvo para suportar perseguição e traição. Os que forem de verdade suportarão aos sinais da vinda do Senhor. Os que forem de verdade suportarão. Negue a Jesus ou morra. Aonde é a guilhotina? Negue a Jesus ou morra. Aonde é que vocês vão colocar fogo em meu corpo? Negue a Jesus ou morra. Pode atirar. Pode arrancar minha cabeça. Podem atirar. Coloquem fogo no meu corpo. Porque eu não nego o meu Senhor. E por último, o Senhor fala de fato qual é o verdadeiro sinal da sua volta. Versículo 14, ele diz, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. E então virá o fim. O que trará o fim, o que trará a volta de Jesus não são as dores. O que trará a volta de Jesus é o anúncio do evangelho a todas as pessoas, a todos os lugares. E o que Jesus diz quando ele diz proclamado, ele está dizendo que é uma imposição. Esse evangelho real precisa ser pregado. Esse evangelho real precisa ser anunciado por todas as nações. E aí então virá o fim. Por quê? Para que não haja desculpas para o pecado. Para que não haja desculpas dizendo, eu não ouvi falar. Todos ouvirão falar. Só aí então virá o fim.
E qual é o evangelho? Não é o evangelho qualquer, é o evangelho do Senhor. Não é o evangelho da casa de paz, não é o evangelho da quadrangular, não é o evangelho da assembleia, mas é o evangelho do reino dos céus. Esse evangelho precisa ser pregado. Quer ver o seu Senhor? Quer se encontrar com o seu Senhor? A missão de pregar o evangelho está sobre nós. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar, mas o Senhor incumbiu isso a nós. Os anjos queriam anunciar, mas sabe quem tem a incumbência de anunciar o evangelho? Você e eu. O que cantamos aqui no louvor, além do rio azul, ruas de ouro, cristal, vida, sem choro, sem ranger de dentes. Sabe quando isso acontecer? Quando o evangelho do Senhor for pregado a todas as nações. Portanto, se levante, proclamando as boas novas, para que o Senhor possa nos buscar. Se levante com uma voz, usando esse furdúncio todo que está para acontecer de final de jogo. Torcidas organizadas se levantam, brigam, se matam. Por causa de um time de futebol que não está nem aí. Que acabar o jogo, eles vão jantar junto. Que acabar o jogo, o Pix de milhões está na conta, as pessoas se matam e batem no peito dizendo, é isso aí. Tem que bater, tem que matar, tem que fazer. Por causa de um time que não liga. E eu não estou dizendo que você não pode torcer para futebol. Faça o que você quiser da sua vida. Mas estou dizendo que eles são malucos por um time de futebol. Gritam e dizem que o time é o amor da vida. Matam e morrem por causa de um time. O que o Senhor está nos convocando é: anuncie que toda essa vida aqui é só o início de uma vida que é de verdade. Anuncie que o que você está esperando não é o hoje. Que o que você está esperando não é o seu próximo carro ou a sua próxima casa. O que você está esperando é eterno. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que está nos aguardando. Anuncie o evangelho até que o Senhor volte. Fique de pé no seu lugar. Anuncie o evangelho. Fale que Jesus ama. Fala que Jesus pode salvar, não importa o estágio que a pessoa esteja. Jesus te ama. Jesus pode restaurar a sua vida. Sabe aquela amigo que chega revoltado da vida, cheia de problemas? Talvez é aquela pessoa que Jesus está te dando a oportunidade de anunciar. Jesus pode te salvar. Mas o meu problema? Seu problema é outra coisa, mas Jesus pode salvar a sua vida. Jesus pode libertar a sua vida. Jesus pode libertar a sua família. Feche os olhos, vamos orar. Nós te louvamos, Jesus. E primeiro queremos pedir força ao Senhor para que nós possamos prosseguir. Mesmo quando as coisas começarem a acontecer, Pai, nós não queríamos. Mas somos testemunhas do Teu Evangelho, Pai. Talvez teremos que dar nossas vidas por amor ao Senhor, só para não negar o Seu nome. Talvez teremos que dar nossas vidas porque as pessoas vão nos confrontar, Pai. Eu peço ao Senhor para que nos dê coragem, para que nos dê ânimo, para que possamos entender, assim como Estevão, que nós vamos fechar o olho nessa terra e abriremos o olho ao seu lado, Pai. Mas peço ao Senhor também, Pai, força e coragem, para que possamos anunciar a Tua mensagem. Anunciar que o Senhor salva. Anunciar que o Senhor voltará, Pai. Anunciar que o Senhor vai nos buscar. E que nós possamos viver uma vida conforme a Tua palavra. Não uma vida conforme o nosso desejo, mas uma vida conforme a Tua palavra. Conforme os Teus desígnios, Pai. E que possamos entender, dia após dia, a Tua missão e o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.